Nós estamos abrindo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, diz Lucas. Um jovem chamado Eutico, com idade aí entre 13 e 14 anos, embora o texto não diga, mas essa era a idade em que um rapaz era considerado já um jovem, podendo participar das celebrações de culto e ler a lei. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de abrirmos a tua palavra para ler e também, Senhor, para expor, para explicar e para aplicar. Ajuda-nos, Deus, fala ao nosso coração, edifica a tua igreja e glorifica o teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar. O Tony Merida, no livro Ame a Sua Igreja, da editora Pronobis, 8 verdades preciosas sobre ser membro de igreja, ele destaca o valor de nós pertencermos, de nós estarmos vinculados a uma igreja. Ele diz que refeições conseguem nos transportar de volta ao nosso lar. E eu falava que todas as vezes que vou comer, que vou receber o alimento, se for frango, e eu consegui voltar depois de muitos anos a comer frango, porque eu fiquei muito tempo sem conseguir comer, gente. Eu fiquei traumatizado com tanto frango na vida. E frango não combina com goleiro, eu sou goleiro, né? Então, já viu que não tem nada a ver frango e goleiro, né? Mas a vida inteira era frango, gente, frango xadrez, frango, filé de frango, frango ensopado, frango frito, frango assado, frango, de tudo quanto era jeito. Então chegou uma fase que, misericórdia, quando eu via frango, eu fazia o sinal da cruz e queria correr. Mas eu sei que frango é saudável, que frango é melhor do que carne vermelha, então eu voltei a comer frango depois de muito tempo. Fui curado do trauma. E todas as vezes que eu vou comer frango, onde quer que eu esteja, eu me lembro do frango que a minha mãe fazia, do frango fritinho, porque ela fritava, mesmo que depois ela botasse um molho em cima, mas primeiro ela fritava o frango, e o frango ficava bem moreninho, torradinho, ficava uma delícia. E lembro também dos bolinhos de chuva e jiló, que eu amo jiló, quiabo também. Tem alguma coisa que te lembre, que te reporte o seu lar, de alimento, de refeição, de coisas que de repente faz você se transportar de volta ao seu lar, ou ao seu lar atual, ou ao seu antigo lar? Quando nós nos reunimos, irmãos, à mesa do Senhor,
nós temos uma antecipação, nós temos um gostinho antecipado do nosso futuro lar. Então, se alguma refeição pode nos ajudar a nos reportarmos ao nosso antigo lar, ou ao nosso lar atual, né? Tem receitas que a gente diz, caramba, a mulher cozinha muito e tal, e marca, né? Mas nós temos também algo, uma refeição. A mesa do Senhor, ela nos antecipa algo do nosso futuro lar. É um gosto antecipado daquilo que Deus preparou para nós. Nós podemos vislumbrar o Evangelho na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Nós podemos refletir a respeito da providência divina, da sua graça, da sua bondade. Nós podemos desfrutar do perdão e da graça de Jesus. E nós podemos antever aquele dia em que o pecado e a dor deixarão de existir. Nós podemos antever aquele dia quando nós tomaremos lugar à mesa do Senhor, quando nós nos assentaremos junto com Abraão, Isaque e Jacó, e nós cearemos com o Rei do Universo, com o Senhor dos Senhores, irmãos. E há uma bem-aventurança nisso. Que coisa linda que vai ser esse grandioso dia, numa dimensão completamente diferente da que temos hoje aqui, porque hoje a gente precisa se autoexaminar. Naquele grandioso dia, já não teremos mais que nos autoexaminar, porque lá não haverá pecado, lá não haverá tentação, o diabo não estará lá. Então, não teremos mais que fazer um autoexame, porque nós estaremos frente a frente com o Senhor, já com o corpo glorificado. Não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá preocupação. Será que eu agi correto? Será que eu fiz? Isso foi legal? Não foi legal? Senhor, me perdoe ao receber aqui os elementos. Porque todas as coisas já estarão consumadas. Bendito seja o nome do Senhor. Participar da ceia, meus irmãos, é um privilégio. Ao expor Atos, capítulo 20, versículos 7 a 12, nós temos dado destaque aqui ao fato de vermos o apóstolo Paulo no ambiente de uma igreja local. O que aconteceu ali em Troade é o contexto de uma igreja local. Paulo estava de passagem por ali, ele iria passar ainda em Mileto, ele ia reunir os presbíteros da igreja de Éfeso, e depois ele iria para Jerusalém, mas ele tinha decidido passar, ele mudou a rota dele, e passou em Troade. Mas o versículo 6 do capítulo 20, nos diz que o propósito dele era ficar uma semana com os irmãos, talvez para ter comunhão, para botar a conversa em dia, para conhecer novos convertidos, para ouvir um pouco da liderança daquela igreja, dos fatos, das coisas que estavam acontecendo ali. Diz assim, versículo 6, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana naquele lugar, uma semana naquela cidade. E no primeiro dia da semana, Lucas vai nos dizer, eles então se reuniram lá, era um domingo como esse. A comunidade judaica se reunia aos sábados na sinagoga, mas a igreja de Cristo, ela passou a se reunir no domingo, no primeiro dia da semana, e então eles se reúnem como nós aqui, com o propósito de partir o pão, com o propósito de tomar parte na mesa do Senhor, com os irmãos daquela igreja. Diz o versículo 7, que a finalidade daquele culto, a finalidade daquele encontro, como hoje, era partir o pão. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos esta referência à mesa, essa referência à ceia, como partir o pão. É uma referência à mesa do Senhor. E não se deve inferir, não se deve pensar que naquele dia se deu apenas uma parte da ceia. Você vê isso lá em Atos 2.
eles se referem à ceia do Senhor como partir o pão. Não se deve pensar, portanto, que se deu apenas uma parte da ceia, porque pela nomeação da parte, significa-se o resto, segundo o uso comum em linguagem. Que privilégio, meus irmãos, deve ter sido para o apóstolo Paulo participar da ceia do Senhor com esses cristãos em Troade, ex-incrédulos, pessoas que haviam rendido a sua vida para Cristo, que haviam confessado Jesus Cristo como seu Senhor, e passaram então a adorar e servir a Jesus, reunidos para desfrutar e vislumbrar a bondade do Senhor ali no culto público, glorificando o nome do Senhor. Que privilégio, meus irmãos, é desfrutar da mesa, é desfrutar da ceia com outros cristãos. Jamais devemos permitir nos acostumar com a beleza disso. Nós estávamos perdidos e fomos achados, nós estávamos mortos em nossos pecados, éramos indignos de comer à mesa, até que Deus nos alcançou por sua graça e misericórdia, até que Deus nos transformou, perdoou os nossos pecados, nos redimiu, nos deu vida juntamente com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Que experiência maravilhosa é essa na igreja em Troade. A ceia do Senhor é poderosa. A ceia do Senhor é poderosa quando recebida. Mateus registra no capítulo 26, a partir do versículo 26 até o 28, quando o Senhor instituiu a ceia. E ele diz: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Consegue compreender, consegue captar o poder que há em tomar, comer e beber a ceia do Senhor? Nós deveríamos experimentar um deleite profundo, meus irmãos. Nós deveríamos experimentar uma grande alegria quando nos achegamos à mesa. Nós somos convidados para o banquete da graça. O preço foi pago e nós nos assentamos e comemos e bebemos, e Ele pagou o preço, por sua graça, por sua graça. Nós que não merecíamos, nós que talvez nunca entraríamos naquela casa, como lá, na festa dada pela Babete, mas naquele dia puderam entrar. A ceia do Senhor é poderosa quando recebida. A ceia do Senhor é poderosa na proclamação. Na comunhão da mesa, o Evangelho é proclamado, como diz a Escritura em 1 Coríntios 5,7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi degolado, foi imolado em prol dos pecadores. E no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios também, no versículo 26, diz a Escritura: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós nos assentamos à mesa, quando nós tomamos o pão para comer, quando nós recebemos o cálice para bebê-lo, então, meus irmãos, ao participarmos da mesa do Senhor, nós também estamos anunciando. A mesa é tanto um memorial para lembrar, para comemorar aquilo, para festejar aquilo que Jesus conquistou, aquilo que Jesus realizou, mas é também um anúncio, é também uma proclamação. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Finalmente, a ceia do Senhor também é poderosa na unificação. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo fala muito sobre o chamado à unidade à mesa.
Porque, disse ele, os que têm não estão tratando apropriadamente os que não têm. Os que têm estão tomando apressadamente a sua ceia e estão deixando os outros sem nada. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 a 34, Paulo trata desse assunto. Ele diz: eu não posso louvá-los por isso. Eu não posso elogiá-los por isso que eu tenho ouvido que está acontecendo. Meus irmãos, sentados à mesa, nós declaramos, nós confessamos nossa unidade em Cristo. Nós somos um no Senhor. Sentados à mesa, ao participarmos da comunhão, nós declaramos isso, nós somos um no Senhor. Sentados à mesa, nós confessamos também, nós somos uma família. Assentados à mesa, nós declaramos, meus irmãos, não há distinções entre nós. Não há quem é maior, quem é menor. Não há quem é melhor, quem é pior. Não há distinções. Nós somos iguais diante do Senhor. E essa unidade, ela é também um poderoso sinal daquilo que está por vir. A ceia do Senhor é o sinal do reino messiânico e um vislumbre do futuro, pois à mesa, como já dissemos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Em breve nós cearemos com Ele, em breve nós cearemos com o Rei, e ao lado de todos os cristãos, ao lado de todos os remidos, de todo canto, de toda a face da terra e de todas as gerações. Não temos ideia disso, irmãos. Todas as gerações, desde Adão, todos os que creram desde o Antigo Testamento, e foram salvos pela graça, todas as gerações e de todas as nações, todos reunidos num só lugar, assentados para a ceia, para o banquete das bodas do Cordeiro. Mateus registrou as palavras de Jesus no seu Evangelho, no capítulo 8, no versículo 11, dizendo: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Irmãos, há pouco mais de 2000 anos, Mateus estava registrando que nós, meus irmãos, nós aqui do Jardim Alvorada, nós aqui de Nova Iguaçu, nós do Rio de Janeiro, do Brasil, do Ocidente, nós tomaríamos lugar à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó. Porque nós seríamos alcançados pelo Evangelho da Graça, nós seríamos alcançados pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Que privilégio, que coisa maravilhosa que aconteceu ali na igreja em Troade, naquele domingo, naquela ceia. Que bênção. Que bênção. Embora não pareçam mencionados literalmente no texto, a reunião em Troade, o texto que nós lemos, Atos 20, 7 a 12, nós ainda queremos destacar dois outros importantes elementos do culto público, que é cantar e orar. Não está explícito, não está textualmente aqui citado,
mas eu penso que estão implícitos no texto, quando combinados com outros textos da Escritura. Na pregação da palavra e na declaração visível, na dramatização que é a ceia do Senhor, nós ouvimos a Deus. Ao cantar e orar, nós falamos a Deus. Após instituir a ceia do Senhor, Marcos nos conta que Cristo e os seus discípulos, antes de subirem para o Monte das Oliveiras, eles fizeram algo. Marcos 14, rapidamente. O que eles fizeram? Versículo 26. Marcos está registrando a instituição da ceia, o equivalente ao texto de Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E o que eles fizeram? Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Será que houve louvor naquele culto em Trode? Eu acredito que pode ter acontecido. Porque o louvor, o canto, sempre foi um aspecto importante do culto a Deus. O povo liberto, o povo salvo, o povo redimido de Deus, quando se reúne e faz isso, o povo canta, canta com gratidão, canta com alegria. Opressão e culpa não despertam o canto, mas a graça de Deus sim. A graça de Deus desperta o canto. No Salmo 137, nos versículos 1 a 4, o salmista diz: às margens do rio de Babilônia, nós nos encontramos e choramos. Eles dizem que penduraram os instrumentos dele nas árvores, nos salgueiros que tinham lá, porque eles não queriam cantar, mas o povo opressor falava: cantem, toca algumas das canções lá de Sião. E aí o salmista diz: como é que a gente pode cantar num lugar estranho, numa terra estranha, numa condição estranha, numa condição de opressão? Opressão e culpa não despertam o canto, mas a graça desperta o canto. Por isso, o povo de Deus, o povo de Cristo, canta. O povo livre, o povo liberto, o povo perdoado, o povo salvo, o povo curado, o povo que está caminhando para o céu, canta, celebra, exalta, engrandece, bendiz o nome do Senhor. E nós também precisamos cantar, meus irmãos, para expressarmos a nossa solidariedade na fé para com os irmãos, para com os outros que caminham ao nosso lado, para com a nossa família da igreja. Esta é uma prerrogativa do canto. O canto nos une. E vou repetir isso. As pessoas vão para o estádio, vão para o Engenhão, vão lá para São Januário, vão para o Maracanã e cantam junto com um monte de gente estranha, gente que nunca viu. E canta, e pula. E às vezes na igreja, eu tenho vergonha. Vai para o estádio e grita até ficar rouco.
Mas eu canto quando estou aqui. Até a rouca eu canto. Mas não é verdade? Fico olhando lá, jovem, velho, criança, famílias, pessoas sozinhas, marmanjo e pequenininho, gerações diferentes. Quando o time faz gol, é uma loucura, todo mundo louco da cabeça. Quando levanta a taça, então, tem hora que fala bobagem. Tem que ignorar as bobagens que eles falam. Mas o canto une. E se une torcida, que só se junta ali, às vezes quebra o pau do lado de fora. Muito mais nós temos motivos, irmãos, para nos unirmos. Nós temos todos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança do nosso chamamento. Então, irmãos e irmãs, quando congregar, extravase, solta a voz, fica com vergonha não. Celebre juntamente com os outros. A vitória do nosso campeão, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Finalmente, o que encontramos aqui nesse texto, embora implícito também, é que um jovem morreu durante o culto, caiu do 3º andar, depois do discurso demorado de Paulo. Graças a Deus que a gente não está no 3º andar, já falamos disso. Então ninguém precisa ficar preocupado de cair do alto. Porque às vezes a gente dorme aqui também. Mas quando ele caiu morto, Paulo foi lá. O texto diz, Lucas nos mostra que Paulo fez algo como Elias. O que Elias fez com um morto lá na narrativa bíblica que nós conhecemos, né? Elias se inclinou sobre a criança. Paulo se inclina sobre Eutico. E obviamente que ele ora, né? Ele não simplesmente se inclinou sobre ele. Ele orou por ele. As escrituras também estão cheias de orações, irmãos. Nosso Senhor nos ensinou a orar e demonstrou uma vida de oração. Percebe quanta coisa rica que acontece no culto público? Quanta coisa que acontece na celebração, no ajuntamento solene. Pregação da palavra começa com a pregação. E parece estranho para a gente do Ocidente, Paulo pregar tanto tempo, mas para eles não era estranho. Eles estavam acostumados. E tem uma outra coisa, Paulo ia embora no dia seguinte, ele precisava aproveitar o tempo que ele tinha. Mas eles permaneceram lá. Então, no culto público, no primeiro dia da semana, no domingo, reunidos lá para partir o pão, teve pregação da palavra, teve a ceia do Senhor, teve louvor, eu creio, celebração, teve oração, e oração respondida, Deus se movendo no meio deles, Deus operando um milagre, ressuscitando uma pessoa, trazendo ela de volta à vida. Essas coisas podem acontecer todas as vezes que o povo do Senhor se reúne, o povo liberto, o povo redimido, o povo comprado, independentemente se são 2 ou 3, ou se são dezenas, ou centenas, ou milhares, reunidos no nome de Jesus, coisas extraordinárias podem acontecer. E a oração, com toda certeza, faz parte da liturgia do culto público.
E eu estou me preparando para concluir. Uma das maiores dádivas de congregar, meus irmãos, é a oração em igreja, é a oração como corpo. E não podemos esquecer que nós temos de ser uma igreja local, mas não uma igreja bairrista. Uma igreja local com alcance global. Porque o nosso Deus não é um Deus bairrista. O nosso Deus é um Deus global, que nos ouve e que responde às orações do seu povo em toda a face da terra. Isso implica o dever de nós orarmos comunitariamente, tanto por assuntos que dizem respeito à nossa comunidade, mas também orar pelas autoridades, pelos reis, pelos governantes. Orar também pelos problemas locais e pelos problemas nacionais e por problemas mundiais. O sofrimento dos irmãos da igreja na Ucrânia, com a guerra contra a Rússia, nos afeta. Devemos orar para que isso tenha um fim. Há irmãos nossos sofrendo. Devemos orar pelo fim do conflito na faixa de Gaza. Porque com toda certeza não é bom que estejam morrendo palestinos, nem tampouco que estejam morrendo judeus numa guerra sem nenhum sentido. Precisamos orar. Então, finalizando, congregar é preciso. A adoração comunitária é uma bênção e quando nós o fazemos, nós estamos ensaiando para o céu. É claro que nem tudo será perfeito sempre e que um domingo ou outro nós podemos precisar nos ausentar da comunidade, nós podemos deixar de congregar, mas que isso não vire uma rotina na nossa vida, meus irmãos. Mantenhamos o nosso compromisso em priorizar a união congregacional, buscando meios de descobrir como aproveitar ao máximo o tempo que nós passamos juntos na igreja. Reconheça que você precisa da sua igreja e que a sua igreja precisa de você. Ninguém pode ter uma boa saúde espiritual se é inconstante nos cultos da igreja. Santifique as suas noites de sábado. Eu dizia para a igreja hoje de manhã, ninguém que tem um compromisso importante no domingo de manhã não se prepara para isso. Quem vai acordar cedo, se vai viajar, dorme cedo. Se vai passear, dorme cedo. Se vai correr, dorme cedo. Se vai trabalhar, dorme cedo. Santifique as noites de sábado. Quando temos um grande compromisso no dia seguinte, nós sabemos que precisamos descansar. Prepare-se para o drama que pode acontecer na sua casa, na hora de sair para o culto. Eu falava hoje de manhã das crianças, né? Os meus já estão tudo, eu ia falar uma expressão feia, tudo adulto. Mas quando arrumava, dava banho, botava cheirosinha a roupa, botava a fralda, na hora de sair, borrava a fralda toda, até vazar. Tinha que dar banho de novo. E às vezes é suficiente para uma discussão entre o casal. Vamos logo, estamos atrasados. Não, vou ter que dar banho de novo. Tem que arrumar, tem que trocar. Não, vamos embora, estou atrasado. Sou obreiro, preciso chegar lá. Pronto. Uma discussão, quer saber? Não vamos a lugar nenhum, não vamos no culto não.
O diabo adora nos irritar. O diabo adora nos deixar mal-humorados, agressivos, distraídos, para não ouvir a palavra com a atenção que deveríamos. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo juntos. Obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a oportunidade de termos uma igreja, de pertencermos a uma igreja, de congregarmos numa igreja, de cultuarmos, de nos submetermos à disciplina, de ouvirmos a pregação da palavra, de participarmos dos sacramentos da ceia ou do batismo, de cantarmos e adorarmos alegremente o Senhor, de orarmos individual e coletivamente, de intercedermos uns pelos outros, de orarmos pelas nações, por aqueles investidos de autoridades, pelos reis, governantes. Meu Deus, nos ajude a valorizar a congregação e a guardar o nosso coração. Perdoe-nos se porventura temos sido negligentes. Perdoe-nos, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. A letra da primeira canção, rapidamente, porque a gente ainda vai receber